Salve, fiel torcida! O assunto do momento nos bastidores do Corinthians envolve diretamente planejamento, elenco e escolhas que podem impactar o time a curto e médio prazo. A possível chegada do Alisson segue sendo debatida internamente e também entre os torcedores, porque não se trata apenas de contratar mais um nome, mas de entender como isso mexe com quem já está vestindo a camisa e ganhando espaço dentro de campo. Quando a gente fala que o Corinthians precisa de elenco, isso é fato, ninguém discute. Mas elenco não é simplesmente empilhar jogadores, é pensar em hierarquia, momento e desenvolvimento. Hoje, o André só é titular porque houve uma saída importante anteriormente. Ele aproveitou a oportunidade, ganhou minutos, confiança e começou a se firmar. A entrada do Alisson inevitavelmente muda essa dinâmica. Não dá para ignorar que um jogador mais experiente, chegando com status, tende a disputar espaço de forma direta. E aí entra o ponto sensível. Quem perde minutos? Quem deixa de jogar? Porque o meio-campo não comporta todo mundo ao mesmo tempo, e isso precisa ser dito de forma clara. A negociação com o Alisson ainda não foi assinada, e isso não é por acaso. O Corinthians, neste momento, não tinha recursos imediatos para pagar o valor pedido. Isso não significa que a conversa acabou, muito pelo contrário. A negociação segue viva, mas em um cenário delicado, principalmente para o jogador. O Alisson se colocou em uma posição complicada no clube de origem, deixou claro que quer vestir a camisa do Corinthians e hoje encontra resistência para voltar atrás. Internamente, a informação é que ele quer muito essa transferência e teme que tudo desande. Do lado do Corinthians, o desejo existe, mas é condicionado à viabilidade financeira. Se houver flexibilidade do outro clube, o negócio pode avançar. O problema é que o Corinthians vive uma realidade em que cada decisão precisa ser muito bem calculada. Não é só o Alisson que está sendo observado. Outros nomes também aparecem no radar, mas todos esbarram no mesmo obstáculo: dinheiro. Olhando para o meio-campo atual, a discussão fica ainda mais interessante. Jogadores como Matheus Pereira e o próprio André vêm entregando rendimento, enquanto outros oscilaram, mas já mostraram potencial em momentos decisivos. É difícil imaginar um cenário em que todos atuem juntos de forma natural. Alguém ficaria de fora, e isso pode gerar desgaste, queda de rendimento ou até desvalorização de ativos que hoje são importantes para o clube. Se o Corinthians tivesse caixa folgado, o Alisson já teria sido anunciado. Essa era a expectativa inicial, mas a realidade bateu a porta. Isso reforça a sensação de que a diretoria ainda não está totalmente convencida sobre esse investimento. Em alguns casos, a movimentação no mercado acontece mais por oportunidade do que por convicção técnica absoluta. E esse parece ser um desses exemplos. Enquanto isso, uma notícia importante mudou o cenário financeiro do clube. O Corinthians oficializou um negócio envolvendo um zagueiro, em um acordo que prevê empréstimo com valores significativos, entrando de imediato e a possibilidade de uma compra futura. Esse tipo de operação traz um alívio no caixa e muda o panorama das próximas decisões. Dinheiro entrando significa margem para agir, ainda que com cautela. O valor recebido agora não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante. Para um clube que enfrentava dificuldades até para fechar determinadas negociações, esse respiro faz diferença. Mesmo que a obrigação de compra futura ainda gere dúvidas, o montante inicial já é relevante e permite ao Corinthians respirar um pouco mais tranquilo. A partir desse novo cenário, a possibilidade de pagar pelo Alisson volta a ganhar força. Agora existe recurso,
ainda que não seja infinito. A pergunta que fica é se vale a pena investir esse dinheiro em um jogador mais experiente, com histórico recente de lesões, ou se o caminho deveria ser outro, pensando em alternativas mais jovens ou em posições ainda mais carentes do elenco. Internamente, o departamento médico analisa com cautela. O histórico físico do Alisson gera preocupação, não apenas por lesões passadas, mas pela recorrência de alguns problemas. Isso pesa na decisão, porque o Corinthians já sofreu bastante nos últimos anos com atletas que chegaram e não conseguiram ter sequência por questões clínicas. Esse é um risco que o clube tenta minimizar. Mesmo assim, a pressão do mercado e a vontade do jogador mantêm a negociação viva. O Corinthians agora tem condições de avançar, mas isso não significa que a decisão esteja tomada. Existe debate, existe divergência e existe a necessidade de alinhar o lado esportivo com o financeiro. Enquanto isso, outras situações se desenham no elenco. Jovens começam a ganhar espaço. Alguns sobem direto para o profissional sem passar por todas as etapas tradicionais, o que mostra uma tentativa de oxigenar o grupo e reduzir gastos. Há expectativa interna sobre esses nomes, principalmente na defesa, setor que também deve receber reforços em breve. Esse momento do Corinthians é de escolhas estratégicas. Cada contratação, cada saída e cada aposta precisam ser pensadas com cuidado, porque o erro custa caro. A torcida observa, cobra e questiona, e com razão. O clube precisa equilibrar a urgência por resultados com a responsabilidade financeira, algo que nem sempre caminhou junto nos últimos anos. Com dinheiro entrando e negociações em andamento, os próximos dias prometem movimentação intensa nos bastidores. A definição sobre o Alisson deve acontecer em breve, seja para avançar de vez ou para encerrar o assunto. O que fica claro é que qualquer decisão tomada agora vai impactar diretamente o espaço de quem já está em campo e a forma como o Corinthians vai se estruturar para a sequência da temporada. Seguindo nessa linha de raciocínio, o debate não pode ficar restrito apenas ao nome do Alisson. Existe uma discussão muito mais ampla sobre prioridades, perfil de investimento e coerência esportiva. Quando o Corinthians começa a analisar outros jogadores oferecidos ao mercado, fica evidente que nem sempre a busca é por encaixe técnico ideal, mas por oportunidades que surgem em meio a um cenário financeiro apertado. Isso gera um alerta importante, porque oportunidade sem convicção costuma cobrar um preço alto mais à frente. Um dos pontos que mais gera preocupação é a possibilidade de investir pesado em um atacante com salário elevado e características que o elenco já possui. O Corinthians já conta com jogadores de força física, velocidade e ataque ao espaço. E insistir nesse mesmo perfil pode resultar em redundância dentro do elenco. Quando isso acontece, o time perde alternativas táticas e passa a depender sempre do mesmo tipo de jogada, facilitando a leitura dos adversários. Além disso, o impacto financeiro de uma contratação desse porte vai muito além do valor pago na negociação. Salário alto compromete fluxo de caixa, limita futuras movimentações e cria um efeito cascata dentro do elenco. Outros jogadores começam a se sentir desvalorizados, pedem reajustes e o ambiente interno pode se tornar instável. O Corinthians já viveu isso em outras temporadas e sabe o quanto é difícil reorganizar depois. O caso do dinheiro, que ainda envolve vendas passadas, também precisa ser analisado com cuidado. Nem todo valor negociado entra de forma limpa no caixa.
Existem percentuais a serem repassados, dívidas antigas, processos em andamento e retenções que diminuem consideravelmente aquilo que o torcedor imagina como dinheiro disponível. Por isso, quando se fala que o clube recebeu determinado montante, a realidade prática costuma ser bem mais complexa. Dentro desse cenário, a diretoria precisa escolher com frieza. Investir agora pode significar resolver um problema imediato, mas também pode gerar outro mais à frente. O elenco atual tem jogadores que ainda podem crescer, se valorizar e render esportivamente. Dar sequência a esses atletas pode ser mais inteligente do que apostar em nomes caros, com risco físico e retorno esportivo incerto. Outro ponto que chama a atenção é a base. Alguns jovens já começam a ser integrados de forma definitiva ao elenco principal, o que indica uma mudança de postura, ainda que tímida. Jogadores que sobem cedo, ganham minutos e confiança tendem a se desenvolver mais rápido. Isso exige paciência da torcida e do ambiente interno, mas pode render frutos esportivos e financeiros no médio prazo. Na defesa, por exemplo, há expectativa grande em torno de um zagueiro que vem sendo muito elogiado internamente. A comissão técnica acredita que ele pode se firmar rapidamente, o que diminuiria a necessidade de uma contratação imediata para o setor. Esse tipo de aposta mostra que nem toda solução precisa vir do mercado, desde que haja planejamento e coragem para bancar. Mesmo assim, o próprio treinador já sinalizou que reforços podem chegar, principalmente após algumas saídas recentes. A ideia é equilibrar juventude com experiência, sem perder intensidade e competitividade. O desafio está em encontrar nomes que se encaixem nesse perfil sem estourar o orçamento, algo cada vez mais raro no mercado atual. O torcedor, claro, fica dividido. Parte entende a necessidade de cautela, enquanto outra cobra nomes de impacto, contratações que gerem empolgação imediata. Essa pressão externa também influencia decisões, ainda que ninguém admita publicamente. O problema é quando a empolgação fala mais alto que a análise técnica, e o Corinthians já pagou caro por isso no passado. No caso específico do Alisson, a discussão passa muito pela relação custo-benefício. Não se trata de questionar qualidade técnica pura, mas de entender se o investimento faz sentido dentro do contexto atual. Idade, histórico físico, valor do negócio e impacto no elenco precisam ser colocados na balança. Quando isso é feito com honestidade, as dúvidas aparecem de forma natural. Ao mesmo tempo, o próprio jogador vive um momento delicado. Ele quer a transferência, aposta nisso como um recomeço e vê no Corinthians uma oportunidade importante. Esse fator humano pesa, mas não pode ser determinante em uma decisão de milhões. O clube precisa pensar no todo, não apenas na situação individual de um atleta. Enquanto as negociações seguem, os bastidores continuam agitados. Reuniões, análises, consultas ao departamento médico e conversas com empresários fazem parte da rotina. Cada detalhe conta, cada cláusula pode mudar o rumo de uma negociação. E é nesse ambiente que o Corinthians precisa agir com inteligência, evitando erros que comprometam ainda mais o futuro. O momento exige responsabilidade. O Corinthians não pode errar novamente em contratações de alto custo e baixo retorno. O torcedor quer competitividade, mas também quer um clube sustentável, que não viva sempre no limite. Encontrar esse equilíbrio é difícil, mas necessário. Com a janela avançando e as definições se aproximando, a sensação é de que decisões importantes estão prestes a ser tomadas.
Seja para fechar contratações, seja para apostar no elenco atual, o Corinthians entra em uma fase decisiva de planejamento esportivo. O impacto dessas escolhas será sentido dentro de campo, no ambiente interno e também nas contas do clube ao longo da temporada. Além disso, existe uma leitura interna de que o Corinthians precisa corrigir erros antigos antes de repetir movimentos semelhantes. Em outros momentos, o clube apostou em nomes experientes, acreditando em retorno imediato, e acabou comprometendo o espaço de jogadores que estavam em processo de evolução. Quando isso acontece, o prejuízo não é apenas financeiro, mas também esportivo, porque o time perde intensidade, perde identidade e muitas vezes trava a renovação natural do elenco. Outro fator que pesa nessa equação é o discurso de meritocracia. Jogadores que estão entregando em campo esperam continuidade. Quando alguém chega com status elevado e assume protagonismo rapidamente, mesmo sem estar em melhor momento, a mensagem passada para o grupo pode ser perigosa. O vestiário sente. A confiança de quem vinha bem pode cair, e o rendimento coletivo tende a oscilar. Isso exige um trabalho fino da comissão técnica, mas nem sempre é suficiente para evitar impactos negativos. Por isso, o que se espera agora é uma decisão alinhada entre futebol, finanças e planejamento. O Corinthians precisa entender exatamente onde quer chegar nesta temporada e quais passos fazem sentido para isso. Mais do que anunciar nomes, o clube precisa construir um elenco equilibrado, competitivo e coerente com sua realidade atual, porque só assim as escolhas feitas agora deixarão de ser apostas arriscadas e passarão a ser movimentos sustentáveis dentro de um projeto maior. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um comentário de bastidor atribuído a Gabriel Barbosa voltou a incendiar o noticiário do futebol paulista e reacendeu velhas rivalidades. A informação que circula nos corredores da Vila Belmiro é tratada como vazamento, desses que surgem sem dono, mas ganham corpo à medida que são repetidos. Segundo a especulação, Gabigol teria feito uma avaliação pouco lisonjeira sobre o Corinthians em uma conversa informal, o suficiente para gerar desconforto imediato no elenco santista e provocar uma discussão acalorada no vestiário. Gabriel Barbosa Almeida, atacante revelado pelas categorias de base do Santos e hoje atuando no clube por empréstimo do Cruzeiro, sempre conviveu com o peso de ser tratado como promessa e personagem central. Justamente por isso, qualquer frase atribuída a ele ganha proporções maiores do que o normal. O rumor aponta que o jogador teria questionado a força esportiva do rival paulista, minimizando sua capacidade competitiva em comparação aos grandes momentos que viveu ao longo da carreira. A leitura interna, porém, foi de que o comentário extrapolou o tom aceitável e colocou o grupo em uma posição delicada diante de um clássico carregado de história. A suposta fala não caiu bem entre alguns companheiros, que teriam visto a atitude como desnecessária e potencialmente prejudicial ao ambiente. O clima esquentou. Vozes foram elevadas e dirigentes precisaram agir para esfriar os ânimos. Segundo relatos de bastidores, oficialmente ninguém confirma nada. Extraoficialmente, o episódio é tratado como mais um capítulo da relação intensa de Gabigol com a pressão e com o noticiário. O silêncio das partes envolvidas só alimenta a especulação. Há quem diga que tudo não passa de exagero típico de rivalidade, enquanto outros acreditam que o vazamento expõe um desgaste maior, tanto interno quanto externo. Em meio a isso, o nome de Gabigol volta ao centro do debate.
Não apenas pelo que faz em campo, mas pelo que supostamente diz fora dele. Lembrando que, no futebol brasileiro, uma frase mal interpretada pode virar manchete e incendiar paixões. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!